Olá, tudo bem? Meu nome... Eita, deu uma travadinha. Meu nome é Renato da Silva e você está no canal aqui no Curta de Esquerda há 1765 inscritos no meu canal no YouTube. Assista até o final do vídeo. Muito bem. Bom, tá sonhando aqui muito aqui em Mesquita nesse momento. Hoje eu estou fazendo essa gravação. Então vamos ao que você viu na capa. Eu vou falar de... Ai, que merda. Eu vou falar... É a gravação, até a gravação. Eu vou falar de Sônia Abrão. Vai sair TV e ir pro SBT? É que vamos ver esse vídeo. Vamos ver vídeo do Legal TV. Bom, continuando. Vamos ver o vídeo do Legal TV. O vídeo do Papo de TV e do Ed Guessa. Sim, do Júlio Guessa, né? Que aparece no Fannoite, enfim, tal, tudo. Vamos que vamos lá. Ótimo. Vamos ver o vídeo do Legal TV. Fala sobre o assunto. Foi o que eu comecei a... Foi começou o assunto. Vamos lá, são 1, 2, 3, vai. O SBT está interessado em contratar Sônia Abrão. Sim. Vocês gostam da ideia? Gostariam de ver Dona Sônia lá na emissora de... Ideia, mas é muito puxa-saco do SBT. Daniela Beirute, quer dizer, a emissora do Silvio Santos, mas agora Sim. comandada por Daniela Beirute. Isso pode acontecer, mas tem um problema, tá? Tá esbarrando ali no Fofocalizando. Vou te explicar melhor essa história a partir de agora. Sim. Mas antes, clica aí nesse like pra você me ajudar, por favor, tá? Não custa nada, de graça, dá um maior apoio aqui pro nosso canal. Canal este que te atualiza sobre as coisas da televisão e, claro, sempre tá de olho na sua opinião sobre os assuntos também, tá bom? Seguinte, gente, vejam só, jornalista Flávio Rico acaba revelando o seguinte, que o SBT... O amigo da Sônia Abrão. Por meio ali de Daniela Beirute, da alta cúpula, né? Tem sim o interesse em contratar Sônia Abrão. Seria o SBT planejando ali uma revanche, né? Uma vingança, porque a Rede TV roubou a cariúcha deles? Roubou mais, enfim. A gente pode imaginar que sim, né? Mas olha, seguinte, a informação tá até aqui na minha tela, porque eu quero que vocês leiam junto comigo para vocês entenderem o que está acontecendo. Seguinte, ó, informação aqui do Flávio Rico destaca pontos de novas contratações e grade de programação. E o caso 3 é o que chamou a atenção, caso Sônia Abrão. Olha. E ele destaca o seguinte, ó, Sônia e SBT, desde sempre, tem relações muito próximas, e é verdade, né? A gente vê que a Sônia nem falar mal do SBT fala ali no programa. Não fala mesmo, é puxa-saco do SBT. O SBT tá ardendo em fogo, com um monte de coisa acontecendo, e ela ignora tudo de ruim que acontece ali dentro do SBT, né? Há quem afirme que ela sempre esteve mais cara do SBT do que todos os outros lugares onde ela passou, no caso a Sônia, né? E a gente pode falar Rede TV e TV Record também, né? Essa longa e tão amistosa identificação há muitos anos atrás tem contribuído muito para esta nova aproximação, hein? A única indecisão a respeito é onde colocar o programa dela. À tarde, até pelo hábito que já existe, né, é considerado o ideal. Mas o que vão fazer com o Fofocalizando é uma das questões. Porém, o interesse existe, tá? Vou dar um zoom aqui nisso aqui, que é muito importante, né? Interesse existe. Então vamos ao primeiro ponto aqui, tá? Porque daqui é capaz da Sônia vir, né, com o grupo dela, fake news. Membro desse cambão, enfim, viu um comando de entretenimento, game show, no sábado, enfim, tal. Continuo na Rede TV, firme e forte, blá. Não tem ninguém dizendo que existe uma negociação. Existe uma aproximação e existe o interesse do SBT.
do SBT, né? Pode ser que tenha da Sônia? Pode ser. Da Câmera 5? Pode ser. A gente não sabe, mas do SBT tem esse interesse Tem repatriar a Sônia Abrão. em levar a apresentadora, tá? Só que levar Sônia Abrão estaria esbarrando no problema com o Fofocalizando, né? Sim. O A Tarde é Sua é um programa vespertino e o Fofocalizando também é vespertino. O A Tarde é verdade. Sua fala sobre fofoca, fala ali da vida, né, dos famosos, das últimas pautas, sobre Big Brother Brasil. O Fofocalizando faz exatamente a mesma coisa. A mesmíssima coisa, mesmo, verdade. Ou seja, o que eles vão fazer trazendo uma Sônia Abrão pro SBT, né? O Fofocalizando não vai sair da grade, até porque eu nem acredito que Difícil. eles fariam isso e que fosse na realidade a melhor opção. Hoje o Fofocalizando se tornou um grande nome da grade de programação diária do SBT de segunda a sexta-feira. Passou ali recentemente por algumas reformulações, né? Sim. Mas tá com um time legal, tem se acostumado ali com o telespectador. E é um produto da casa, né? Então assim, não mataria o Fofocalizando neste momento não, tá? Não, de caça não. Mas eu também vejo com bons olhos uma chegada de uma Sônia Abrão, sim, tá? Eu também acho que a vibe da Sônia combina com o próprio SBT. Tem uma linguagem mais direta, uma linguagem mais povão, né? Bom, ela tá na Rede TV, então Sim. povão a gente sabe que é. Mas o SBT também é, o SBT também é a massa, né? E isso É uma emissora popular. Do que popularesca com mais severo. combina com a Sônia, combina com o estilo de opinião que ela dá e ela mandaria muito bem. Também acho que ela tem a vibe do SBT e gosto dessa ideia do SBT ir pra cima de uma Sônia. A grande questão mesmo é o que eles fariam com o programa, porque levar o A Tarde é Sua da forma que ele é, colocando ele ali pra substituir o Fofocalizando, eu não acho o ideal, tá? Acho que não funcionaria. Mas poderiam colocar a Sônia em um outro horário, de repente. Quem sabe um Fofocalizando entregando para uma Sônia Abrão, onde ela consegue construir ali aquele finalzinho de tarde um pouco melhor. O SBT não tá buscando uma revista mais de variedade? Eu acho que a Sônia Abrão poderia ser essa revista Não, como eu disse mesmo, um Dilma Fantástico. pouco mais de variedade. Ai, mas aí ela vai fazer fofoca também? Ué, qual o problema? A gente vê um monte de programa aí, um monte de grade de programação, o Neto com a Renata Fã. A Renata Fã é um programa esportivo que entrega para outro programa esportivo. O jornalismo da Globo pega o Bom Dia Brasil que entrega pro Bom Dia São Paulo, que geralmente são as mesmas notícias. Claro que tem Não tem nada a ver, mas enfim. forte ali para ser regional, mas ainda assim são notícias repetidas. Então assim, eu acho que não seria o empecilho, eu vou Fofocalizando vem primeiro e depois entrega pra Sônia. Mas esse programa da Sônia, talvez ele poderia ter alguma coisa a mais, né? E aí se tornaria falar de um pouco mais de um outro assunto, ou se de repente, aconteceu alguma Experimento, enfim. coisa, choveu em São Paulo. Aí a Sônia assume aquela postura de antigamente, né? De uma coisa mais policial, de repente. Ela já deu uma entrevista dizendo que ela não quer policial nunca mais na vida dela. Mas não precisa ser policial, precisa ser mais informativo de repente, né? Do tipo, vamos passar aqui, vamos chamar pro jornalismo lá do SBT. Joga a bola pra eles de repente, né? Poderia ser uma opção, viu? Uma Sônia depois do Fofocalizando e ao invés de substituí-lo ou antes também. Existe Que paia. uma coisa matinal ali, né? O SBT tá buscando, mas dizem que a vaga é da Kátia e a Sônia já está há muitos e muitos anos nesse horário ali da tarde, já cativou isso ali, É né? verdade. Que eu acho que perderia um pouco de público quanto a isso. Agora, um ponto que a gente também tem que colocar aqui nessa discussão, esse interesse do SBT em cima da Sônia, que é muito justo e legal, eu acho, né? Como tá o negócio dela lá com a Rede TV, porque assim, a Rede TV a gente viu os maus bocados que a Rede TV tá passando aí nos últimos tempos, né? Por causa do Otafal, enfim, que financia do Caio. Os 70 funcionários, eu acho que até inclusive mais, perdeu grandes 90. nomes nos últimos dias, Luciano Gimenez, Rony Von, Datena,
e pode colocar em risco aí perder o principal programa da casa, um pilar muito importante que tem uma média de 0,7 na audiência, é a maior audiência da Rede TV, que é a Sônia Abrão. E por quê, né? Por que a Rede TV poderia estar ali em risco de perder uma Sônia de repente? A gente sabe, nos bastidores, que o negócio ali na Câmera 5, que é a produtora da Sônia com a Rede TV... Falta isso aqui, falta isso aqui, falta isso aqui. Meio mal, né? A Sônia tem um monte de salário atrasado dos funcionários, tem VR que ela não consegue pagar ali para os funcionários, e segundo o que rola aí nos bastidores, seria por conta do repasse que a Rede TV deveria fazer para a produtora dela. Mas esse repasse não estaria acontecendo por conta das dificuldades financeiras que a emissora estaria passando. Porém, recentemente, tá? Inclusive nessa semana, a Folha de São Paulo deu ali uma notícia de uma conversa com o Amilcar, onde a Rede TV nega qualquer tipo de problema com a produtora da Sônia, tá? Garante que todos os repasses combinados estão sendo feitos e concluídos. Ou seja, a Rede TV diz que se a Sônia não está pagando os seus funcionários, não está pagando salário e VR dos funcionários, é um problema dela. A minha parte eu estou fazendo. Então a Rede TV diz que não existe aí esse problema de repasse lá. O mesmo que envia algumas vezes, não sei não. Mas a Sônia também não diz que existe, tá? São os bastidores que dizem isso. Porém, alguma coisa tá rolando. Alguma coisa tá rolando, de fato, porque a galera lá da Sônia tá sem receber salário. E talvez isso possa ter ali feito com que a Sônia, o irmão dela, a Câmera 5 como um todo, passasse a ouvir o SBT. Uma aproximação. Significa que vai sair negócio? Não, não significa, né? Mas é uma conversa, quem sabe, né? Ai, meu contrato acaba no ano que vem, no fim do ano. Pô, então espera o contrato acabar, de repente, aí não precisa romper, né? Não precisa fazer nada do tipo. E aí, ano que vem você vem. Aí, ano que vem até lá a gente resolve o que faz com Fofocalizando. É assim, a aproximação é assim, né? Mas é isso que estaria ali acontecendo, então, esse interesse do SBT em contratar uma Sônia. Eu acho justo, eu acho válido. Precisa colocar na mesa o ideal de programa, mas... Essa aqui, vamos ver se a Sônia Abrão tem capacidade, se o SBT tem capacidade de realizar essa parceria de novo. Super combina. Seria o retorno da Sônia ali pro SBT, né? Sim. Quem lembra dela apresentando Falando Francamente? Até tem uma foto aqui, ó. Sônia apresentou Falando Francamente de 2002 a 2004, se eu não me engano. Acho que foi mais ou menos por aí, ali no SBT. Foi um programa que marcou muita gente, inclusive muitas pessoas lembram de Sônia no SBT, justamente por conta desse programa. Pouco lembram dela ali fazendo reportagem pro Gugu, sobrevoando São Paulo ali com um helicóptero, coisa que ela também fez durante bastante tempo ali no SBT, né? Mas ela teve esse programa ali que o Silvio confiou a ela. Não ficou tanto tempo, porque na sequência a Record foi lá e catou as... Sônia também não deu muito certo ali na Record, foi mais rápida a passagem, e ela ficou ali na Rede TV, onde está até hoje, né? Bom, tempo ao tempo, vamos aguardar. Mas quero saber o seu comentário, hein? O tempo é o chorar. Vocês acham deste interesse do SBT em ter uma Sônia Abrão? O SBT... Bom, vou colocar aqui essa, tá bom, cara? TV. Agora vocês vão ver o próximo vídeo. Continuamos. Agora vocês vão ver o vídeo do canal. Se inscrevam no canal deles. O Papo de Bebê, que pelo vídeo é bom. Eles são bons no que fazem, mas tem só estrutura, enfim, eu tenho a minha pecária, enfim. Esse é o vídeo recente, tá? Desde do assunto Sônia Abrão na Rede TV, quer dizer, no SBT, sabe? Na TV e no SBT, será? Vamos ver. Que está sendo ventilada sobre Sônia Abrão. Sim. A Sônia Abrão. Agora que as pessoas começaram a criticar, né, as câmeras da câmera 5, né? Acho que a nitidez é muito alta. Tem que abaixar um pouquinho a nitidez, porque fica uma nitidez muito alta. Segundo a coluna do Vanucci,
conversas entre Sônia Abrão e SBT estaria preocupando pessoas José Armando Vanucci. Eita. na Rede TV. Nos corredores da Rede TV, segundo José Armando Vanucci, de uma forma bem discreta, o principal assunto aí dos funcionários é uma possível aproximação da Sônia Abrão com o SBT. O Flávio Rico, ele soltou uma nota também que fala, abre aspas, Sônia Abrão e o SBT desde sempre têm relações muito próximas. Há até quem afirme mais cara de SBT do que de todos os outros lugares onde trabalhou, inclusive a Rede TV. Soltou uma nota também que fala, abre aspas, Sônia Abrão e o SBT desde sempre têm relações muito próximas. Há até quem afirme que ela sempre teve mais cara de SBT do que de todos os outros lugares onde trabalhou, inclusive a Rede TV. Essa longa e tão amistosa identificação tem contribuído muito para essa nova aproximação. A única indecisão a respeito é onde colocar o programa dela. A tarde, até pelo hábito que já existe, é considerado o ideal, mas o que fazer como for focalizando é uma das questões internas ali do SBT. Ou seja, a gente trouxe aqui nas últimas semanas toda essa treta que tá rolando entre Câmera 5, que é a produtora que faz ali o A Tarde é Sua, e a Rede TV. A Rede TV não estaria fazendo os repasses de verbas de patrocínio para a Câmera 5. E a Câmera 5 então não tinha caixa e não estava conseguindo pagar os seus funcionários. Por conta disso, haveria um interesse em levar a Sônia Abrão para uma outra emissora. Vou falar aqui, pode ser uma oportunidade muito boa também, muito barata para a Record. A Sônia já teve essa passagem pela... Era também produzido ali na Câmera 5. Na passar Record, é certo. Eles só geravam o sinal para Barra Funda e eu acho que é também uma opção interessante. Seria um novo programa da tarde, seria ao vivo, atrairia até mais opções de patrocínio para Record, porque a gente sabe que a Sônia Abrão vende bastante, e seria uma outra opção além do SBT, além da Band. E a Record é uma das únicas gigantes que não tem programação ao vivo à tarde. A Globo também não tem, mas tudo bem, a Globo está isolada na liderança, a gente não precisa falar dela. Agora, mas a Record... o SBT tem o Fofocalizando, a Band tem ali o Melhor da Tarde e a Rede TV tem o A Tarde é Sua. Então pode ser uma opção muito interessante se a Record estiver aí pensando em faturar nos próximos meses. Então o José Armando Vanucci traz que esse parágrafo aí do Flávio Rico foi interpretado por muitos ali na Rede TV como uma quase certeza de que em breve... Eu não sei se a Sônia Abrão vai para a Record. Pode ser. Na RBT. Eles podem anunciar o fim aí dessa parceria. Será que vem aí? Eu acho, Daniel, que sim. Vai ser logo após a cobertura do BBB. Eu também tô desconfiado, viu? Pelo fato do que ela não desmentiu, né? Quando a Kátia Fonseca, para quem vai lembrar aqui, que acompanha o canal, o Daniel, que sim. Eu também tô desconfiado, viu? Pelo fato do que você bem observou, que ela não desmentiu, né? Até Quando agora. a Kátia Fonseca, para quem vai lembrar aqui, que acompanha o canal, a Kátia Fonseca saiu da Band, saíram notícias no Twitter de que a Sônia Abrão substituiria a Kátia Fonseca. E a Sônia Abrão ficou pistola, ela não gostou disso. Ela gravou um vídeo desmentindo, falando que não era substituta de ninguém, que não ia ficar no lugar de ninguém, que não existia nenhum tipo de negociação. E desmentiu a história. Esse caso agora, eu diria que tá vindo até com mais força do que a notícia de que ela SBT, sai da STV, substituiria a Kátia Fonseca. Essa situação dos atrasos salariais, essa situação de possível ida dela pro SBT e essa situação das demissões da Rede TV que a gente tem visto nos últimos dias. A própria Luciana Gimenez, que a gente falou agora, o da Atena, né? E é da Peca Vida com o Caiusso. O Ronivon. Então, assim, a Rede TV tá realmente saindo, perdendo as suas estrelas, os seus medalhões, né, os poucos que ainda tinha, justamente porque está se desfazendo e reduzindo essa folha salarial, né? Porque a gente sabe que a emissora está passando por uma séria crise. Então, a Sônia Abrão indo... Bem difícil.
pro SBT, para mim, não seria nenhuma surpresa, até porque, como muito bem disse aqui na nota, ela sempre foi próxima do SBT, às vezes eu acho até que exageradamente, né? Às vezes até parece evitar falar mal do SBT em algumas situações, Sim. mas eu entendo porque ela tem um carinho muito grande pela emissora, né? E eu não duvido que de fato isso aconteça, que ela vá. E a situação da grade, aí eu acho que é uma dor de cabeça boa para o SBT, né? Porque se eles estão querendo contratar um monte de gente também, né? Porque, ó, Kátia Fonseca, Sônia Abrão, Tira as novelas. Gimenez, tira as novelas, ou então, não precisa nem tirar a novela sanduícha, sabe? Põe uma novela fofocalizando, aí junta com a Sônia e põe outra novela depois. É que Pode ser, mas e a grade nacional? focalizando, eu acho que é meio complicado, porque você teria 2 programas da mesma editoria, um sequência do outro, né? É tipo colocar o TV Fama depois da Sônia Abrão. Mas Acho aí que não faz também muito tem aquela sentido. situação, né? O programa da Sônia Abrão foca muito, por exemplo, em BBB, né? Já o Fofocalizando, por mais que fale de BBB também, eu vejo como um programa muito parecido com TV Fama, que foca nas celebridades mais do que foca na televisão. Pelo menos é essa visão que eu tenho assim. Então, assim, por mais que seja da mesma editoria, talvez ali quem quer faz Quem bem quer amarradinho. faz, E nem que seja essa dobradinha até o público ir se acostumando e tirando aos poucos, reduzindo, focalizando até ele desaparecer. Né? Mas eu Porque acho que não essa seria legal. Pode ser uma forma de resolver isso também. Eu acho que não seria legal reduzir por conta daquela história, né? É o último programa criado por Silvio Santos. Eu acho que, querendo verdade. ou não... Mas aí também né? eu acho até que é melhor esconder, né? Porque essa lembrança de que o Silvio criou o Fofocalizando, o último grande feito do Silvio foi o Fofocalizando, eu também acho até que descredibiliza um pouco a história do Silvio Santos. Coitado, Então, meu amigo. talvez é dar uma escondidinha aí, não vai fazer mal. É brincadeira, gente. É brincadeira. Mas, ó, essa história que eu falei da Record, que ninguém comentou ainda, mas eu acho que seria uma coisa interessante, um possível retorno do Sonho Preciso em Você. fazer uma observação em Diga. cima disso que você falou. Encaixaria também nessa questão da mesma editoria, né, que você fala, porque tem a questão da Hora da Venenosa, entregar pra, né, depois ali. Nossa, novela. seria... É verdade, eu não tinha pensado nisso, hein? Tem a Hora da Venenosa e tem uma observação também É verdade, esse é um bom pampuí para... Ó, sobre como que tá a programação da Record hoje. Hoje é Balanço Geral, Escravizaura e Cidade Alerta. Né? E se tirar... E hoje a Escravizaura tá marcando, ó, 5 pontos. E digo mais, a novela Sônia... de 2005... A Sônia poderia ter ali na bancada dela a Fabiola Hypert. Que a Fabiola Hypert, eu já falei 1 bilhão de vezes aqui, que ela tá desperdiçada na Record. Aproveitada mesmo. Porque a Hora da Venenosa é só pra São Paulo. O pessoal de outros estados é verdade, ninguém conhece, só se tiver no YouTube conhece, mas se não... não vê a Hora da Venenosa no Brasil. Então, eu acho que seria interessante. Faz ali o Hora da Venenosa. E é um fato, porque já se comprovou que o Hora da Venenosa ele alavanca os índices de audiência da Record. Então, se você emenda foi um isso... motivo. Mesmo que a família Rabbit não tem site, não tem isso, mas é... O da Globo ter acabado com o video show. Exatamente, se você... Mantém, tudo bem, mantém. Até podem fazer aquele esquema de... vai reduzindo aos poucos, porque é faixa local também, né? Então, por ser faixa local, não tem muito o que mexer. As outras praças estão... Algumas praças do Brasil têm o Hora da Venenosa, mas... Como aqui no Rio de Janeiro, Muito interior não tem a notícia e longo, VT longo. E aí poderiam pegar isso e entregar direto para Sônia Abrão. E eu acho que seria uma opção muito legal, muito bacana, em rede nacional, com toda a estrutura que precisa ser feito para fazer um programa desse. E aí colocarem a Fabiola como uma das colunistas. Eu acho que daria até mais credibilidade ainda, né? A Fabiola Hypert, que, como eu falei, eu volto a repetir, está muito mal aproveitada, sendo exibida ali só para São Paulo. E acho que poderiam fazer um bem bolado aí. Tira Escravizaura é reprise, né? E tenta de novo a briga de Não, mas o programas que eu à ia tarde. comentar é que, embora seja reprise, está indo muito bem na Exatamente, audiência. isso A é. Record não tem um problema nesse horário, tá? Esse horário é um horário bom, inclusive aqui marca, inclusive, ó, se a gente for comparar aqui, tem um horário que marca até mais que o Cidade Alerta. Caramba!
Então, assim, Cara. tem essa situação também que talvez não seja interessante eles mexerem no time que tá ganhando, né? Já o SBT fica ali na faixa dos 3 pontos, né? Mas o que a Record tem de acervo de novelas cotidianas? É só contar os dedos isso aqui. Nada do SBT consegue passar muito dos 3 pontos, né? Só o Ratinho, algumas coisas ali. O SBT Brasil já virou agora tapete mesmo do Jornal da Band, né? Sempre agora ficando em 4º lugar. Então realmente tem uns problemas aí do SBT e eles estão querendo investir, o que eu acho muito bom. Só que é aquilo, né? É uma dor de cabeça que eles estão tendo agora, onde vão enfiar a Sônia Abrão se elas forem para se ela for para lá. E também essa situação da possível ida da Sônia para a Record distribuiria bem, né? Porque aí ficaria a Band com o Léo Dias, o SBT que já tem a programação de fofoca deles, né? Sim. A Record ia ter a Sônia Abrão e aí, quem sabe, a Globo vai colocar no ar aquele projeto que eles tinham lá, né? Da Tati Machado. É verdade. Sim. Ou até coloca a Sônia no Fofocalizando e ponto. O novo com Sônia Abrão. Se ela for para lá, e também essa situação da possível ida para a Record distribuiria bem, né? Porque aí ficaria a Band com o Léo Dias, que tá lá, o SBT que já tem a programação de fofoca deles, né? A Record ia ter a Sônia Abrão e aí, quem sabe, a Globo vai colocar no ar aquele projeto que eles tinham lá, né? Da Tati Machado. É verdade. Ou até coloca a Sônia no Fofocalizando e ponto. O novo Fofocalizando com Sônia Abrão. Aí. Chama o Dudu Camargo pra voltar a fazer o Homem do Saco, lembra? Ele com um saco de pão. Eu lembro, revezava ele e o Cartolano. Nossa. Coisa boa, hein? Terrível. Mama Brusqueta. Que o Silvio Santos inventou isso aí. A última coisa do Silvio Santos. Tem que esconder. Não, esse era o Fofocando. Foi a penúltima coisa que o Silvio fez. Não, depois veio o Telebingotom e outras coisas surgiram. Acho que é um dos melhores nomes já bolados E Tituando. na história. Telebingotom. Pena que foi só um ano. Ainda bem que foi só um ano. Podia voltar agora em 2026. Não vai voltar. Não vai, né? A gente segue acompanhando. Eu torço muito para que a Sônia Abrão vá para uma emissora ou TV que eles acertem essa história aí do. Também acho. Da verba, se for pra ficar né? na Rede TV, é aquilo, Daniel. É o que a gente sempre falou aqui, né? A Sônia Abrão é o grande farol da Rede TV. Dá uma audiência muito boa. Não conseguiram juntar o programa dela com o do Datena, que eu acho que teria mantido o programa do Datena no ar por mais tempo, daria mais audiência, Sim. com certeza. Mas é aquilo, se eles conseguirem ajeitar essa grade, e se eles forem manter a Sônia Abrão lá, que dê certo também. Mas é aquilo que eu sempre falo. Vende da meia-noite até o meio-dia. Faz programação ali só, né? De 1 da tarde até as 11 da noite. Olha que maravilha. Se a Sônia sair da Rede TV, vai ser um desfalquezão ali, hein? Tipo Pânico. Vai ser feia a coisa. Olha, um beijo pra Elaine Borges, que tá com a gente. Haja Cariúcha. Ela falou, seria bom a Sônia no SBT. A Elaine Cris falou assim, era legal, eles trituravam a fofoca no Fofocando. Depois teria o Triturando. Eu ia falar foi um isso. spin-off, né? Mudar toda semana, mudar de nome nessa época. Era muito bom, cara. Foi o Fofocando, Fofocalizando, Triturando, notícias impressionantes e Fofocalizando de novo. O Triturando e o Notícias Impressionantes tiveram uma edição só. E ainda passa em alguns lugares o Notícias Impressionantes. Você acredita que são os mesmos programas que eles fizeram lá em 2023, 2022? Porque a equipe toda foi desligada em 2023. É que é basicamente vídeos do Zap, né? Eles reprisam até hoje. Quando tem buracos ali na programação, ao invés de botar chaves, Mesmo, sim. eles colocam notícias impressionantes. Que tá sendo Sim. Agora vocês vão ver. Desculpa pelos problemas técnicos, tá? Agora vocês vão ver o vídeo da SQS de Deus. A partir de agora. Tô aqui. Agora vocês vão ver. Dessa fé, meu! Do Etigado do Segundo Guesto de Deus, do Juraço. Eita!
Muito bem, vocês vão ver a opinião dele, depois eu vou dar a minha opinião sobre essa sai Sônia Abrão para a Rede TV. Da saída de Sônia Abrão da Rede TV para o SBT. Vamos lá. Sua opinião, Sônia Abrão deveria ir pro SBT? Deveria permanecer na Rede TV? Fica aqui com a gente, coloca o seu comentário aqui. Se não der money, não tem jeito. Na nossa caixa de comentários, porque no final eu vou trazer a minha opinião também sobre isso, Sim. pra gente poder falar. A Sônia Abrão, ela tem uma trajetória no jornalismo de celebridades há muito tempo, no jornalismo de entretenimento, no jornalismo geral também há bastante tempo, né? Pra quem é mais Desde o Notícias Populares. recente, a mais contemporânea, a Sônia Abrão começou, se eu não me engano, no Notícias Populares, que era um jornal justamente de ser direto ao ponto, ser conciso e claro nas informações. E também ela depois foi jurada do Troféu Imprensa, trabalhou também no SBT como repórter do Gugu durante bastante tempo. Depois Sim. foi pro A Casa é Sua na Rede TV, substituindo Clodovil, se não me falha a memória. E depois da saída para a Rede TV, ela volta pro SBT com o programa Falando Francamente, que foi um marco na história da emissora. Fazia de uma forma bem interessante a condução dos assuntos, né? Isso numa época em que a gente não tinha internet, uma abundância de imagens para usar como recurso. A Sônia fazia isso aí que ela tá fazendo nessa tela que vocês estão vendo, que é pegar as revistas, principais revistas de celebridades e colocar na tela, mostrar para a câmera. É isso mesmo, aproximava e mostrava a matéria que ela tinha na mão ali na revista. Então ela ia olhando todas as revistas que tinham e ia comentando isso com o público de casa. Eu acho que desde essa época a grande virtude da Sônia Abrão sempre foi Malhação, enfim. olhar para o público, né? E entender o quanto ela poderia ser uma parceira de conversa desse público, né? Eu acho que até hoje é uma coisa que ela faz de uma forma brilhante, assim. Se der um assunto sobre um controle remoto para a Sônia Abrão falar, ela vai falar. Ela pode falar 5 minutos ou ela pode falar 3 horas e ela vai conseguir encontrar recursos para seguir conversando com esse público, seguir trazendo ali a sua análise, né, a respeito disso. A maneira com que ela traz a geladeira, o tapete vermelho, esse tipo de coisa aí, é muito desse tipo de recurso que a gente pode ancorar a nossa personalidade, ancorar a nossa forma de trabalhar para poder se aproximar do público, né, para marcar o público com determinadas movimentações e hoje também repercutir nas redes sociais através desse estilo de trabalho. Depois do SBT, depois do Falando Francamente, em que ela ficou, se eu não me engano, uns 3 anos, 2 ou 3 anos, ela vai para a Record apresentar o Sônia e Você, numa época em que a Record estava fazendo investimentos de uma envergadura. Miebo, teve tocar vocal, essas coisas todas. Impressionante, assim, tanto que o slogan da Record nessa época era o A Caminho da Liderança, né? A pretensão da Record era assumir a liderança da televisão aberta naquele momento e atacar a Globo. Em alguns momentos conseguiu em vários momentos. E depois conseguiu, mas depois conseguiu se consolidar na vice-liderança. Mas a Sônia, mesmo dentro desse ambiente de tanto incentivo financeiro do ponto de vista de investimento no programa, de investimento no que fosse necessário para entregar um bom programa popular e diferenciar a Record nesse momento, ela preferiu voltar para a Rede TV para ter a liberdade que ela tinha lá em outros momentos. E lá permanece desde 2006. O A Tarde é Sua começa... Puta que pariu. Eu vi o programa da Sônia Abrão mesmo, da Tarde é Sua mesmo. Me lembro, Tarde é Sua, minha samba, vou, me lembro. Comedor da Fazenda, enfim, tal. Tarde da Rede TV, em 2006. Ela volta, na época eu me lembro de ter ficado muito impressionado, porque eu via aquele movimento da Record com um certo espanto, com um certo encantamento, que foi um momento que a Record estava tirando todo mundo da Globo, no momento em que o digital nem existia ainda, né? Então me chamou muita atenção esse movimento da Sônia voltando para a Rede TV naquele momento. A partir dali, ela começou a construir um legado e um público dentro da Rede TV que é fiel até hoje. A gente sabe disso, esse público é fiel até hoje. Ele pode ter minguado, pode ter diminuído, só que a Sônia é a ilha de audiência dentro da tarde da Rede TV. Ela pega do zero, do traço absoluto,
e entrega para o traço absoluto. Ela pega de produto de igreja, se eu não me engano, ou de infomercial, e entrega para a igreja de novo. Inglês. Então, essa movimentação da Sony, a maneira com que ela conseguiu fidelizar esse público, né, com 19 anos do programa, o ano passado comemorados e tudo mais, mostra o quanto de fato ela tem esse público fiel, esse público que acompanha, que abraça a programação do que ela se propõe a trazer, né? E ela já passou por muitas coisas, por jornalismo geral, jornalismo de tragédia, jornalismo de celebridades, mas eu acho que o chão mesmo do A Tarde é Sua é o jornalismo de celebridades, né? E sim, principalmente no BBB. Desde sempre. O grau de movimentação que o BBB pede sempre, ele é muito grande e sempre beneficia muito o próprio A Tarde é Sua. Então, é esse movimento. Dito isso, você que está chegando agora, deixa aqui seu like, seu comentário, a sua opinião também. Dito isso, a Rede TV passa por uma reestruturação absolutamente profunda e... séria. Bem séria. Existiria, pelo que algumas reportagens trouxeram, uma dificuldade de repasses para a produtora da Sônia Abrão, que faz o programa. Quem faz o programa é a Sônia Abrão com os dois irmãos dela, a irmã e o irmão, que juntos ali, sim, tem a Câmera 5, que é a produtora que entrega esse programa para a Rede TV. Desse ponto de vista, a gente começa a pensar nesse ponto, assim, a Sônia sempre foi muito fiel aos seus contratos, de uma forma geral. Sim. Tanto que no ano passado, quando a Kátia Fonseca saiu da Band, havia especulação de que a Band teria interesse na Sônia para fazer essa ponte entre Donos da Bola e Brasil Urgente. Ela imediatamente depois renovou o contrato com a Rede TV até 2029. Até 2029. Agora, diante de falta de pagamento, provavelmente isso também seja uma quebra de contrato, né? E aí resta saber, por parte da Rede TV, se o SBT vai ter o interesse de levar a Sônia Abrão com toda a equipe dela e a produtora, que é o interesse, é o pacote completo. Nesse momento. Não é só a Sônia, é o pacote completo. E se o SBT levar ela para o SBT, vai botar onde? O Fofocalizando finalmente está funcionando, depois de muitos ajustes, embora algumas peças sejam trocadas, o programa funciona. O programa segue funcionando. Sim. Agora, no momento em que a gente olha para o movimento que acontece ali dentro e a vontade de ter a Sônia Abrão, é legal ter essa vontade de ter a Sônia Abrão, ter a Luciana Gimenez, ter a Kátia Fonseca, mas aonde? De que maneira encaixar na programação todos esses talentos? E outra, como diria Raquel Brito, ter a paciência de deixar a coisa acontecer. O SBT não tem. Não é da característica do SBT ter a paciência. Hoje em dia, não. De esperar as coisas funcionarem. Então, esse tipo de olhar, esse tipo de estrutura que a gente está trazendo aqui é muito importante justamente para a gente conseguir olhar de que maneira o SBT vai querer trazer a Sônia, caso traga, e eu quero saber a sua opinião, se você acha interessante ou não a chegada de Sônia Abrão ao SBT, tá certo? Sua opinião. Vou dar minha opinião. Minha opinião é o seguinte. É o seguinte. Sair esse momento perigosa da Rede TV. A Rede TV está em perigo de fechar as portas. Então, na minha opinião, eu acho que é certo a Sônia Abrão, porque sair da Rede TV, porque não tá tendo escultura, não tá tendo o dinheiro dos mensais, não está sendo repassado pela própria produtora de Sônia Abrão com seus irmãos. Então, na minha opinião, eu acho que é válido porque não tem aonde correr. E quando acaba o Brasil, tem que buscar pessoas de outros famosos, enfim, coisas miscárias que não dá. E a TV não dá a estrutura necessária que deveria fazer. Desde uns 5, 6 anos atrás, tem uma estrutura precária. A TV.
Se a Samu quer, ou Safoz, enfim, vai ter que ter coração e vai ter que sair. Uma coisa também que eu quero falar, assim, não vou colocar aqui não, porque o vídeo vai ficar longo, enfim, mas aqui. Eu vi no Instagram, qual é a audiência, que o SBT está fazendo uma pesquisa para os telespectadores que gostam de ver o Caso Valer com Tia Rosa, de fazer uma maratona, de repisar uma maratona aos sábados à noite do SBT. Sim, repisar ou colocar em sequência, ou seja, o programa dura 1 hora, dura 5 horas no ar, aos sábados à noite na emissora. O que isso quer dizer que o SBT vai querer ser as tardes da emissora, porque o Caso Família começa logo após o Fofocação. Então é muito complicado. Também tem que, se a sua mão for o SBT, tem que viabilizar isso, segurança e tudo, para não ver uma bagunça. A Samba vai ter mais estrutura do que a RCV? Sim, ela vai ter essa estrutura. Mas eu não acho que é uma coisa garantia. É uma coisa garantia, uma garantia, sabe? Uma coisa garanto, coisa de uma segurança, sabe? Então essa segurança passa pela mão de Sorabão em querer sair e da TV que vai acontecer isso. Eu vou falar, vai acontecer. A Sorabão vai confirmar a sua saída, o seu fim de ciclo da Rede TV, da sua jornada da Rede TV, logo após a cobertura do Big Brother Brasil 2026. Repito, quando acabar o BBB 26, ela vai, eu estou saindo da TV, é com o fundo pesado que eu estou saindo da Rede TV. Ponto. Porque ela não vai esperar esse dinheiro acontecer. Ponto. Eu não sei onde está esse dinheiro. Não sei aonde está. Esse dinheiro é para a TV. Para a Sambão, não sei onde está. Não sei. Não sei. Não sei onde está. Não sei. Enfim. Bom. Mas, na minha opinião, eu acho que a Sambão vai sair de TV, acho que ela vai. Vai esperar acabar o Big Brother, vai acabar o resto da Globo para anunciar isso. Agora, estando no SBT, tem um problema. Onde vai colocar? Pode ser que o SBT tira o Caso Família e coloca os sábados à noite. E coloca a sua mão no meio disso tudo, na sua mente, com 1 hora de duração. Bom, acabar com a Fofocação nesse momento, elas não vão acabar, por compromissos comerciais, enfim e tal. Mas se chegar a sua mão, com o tempo, se der certo a sua mão no SBT, na rede do Silvio Santos, pode ser que eles de repente sobre o Fofocação. Mas enfim. Agora, ir para Record, eu acho que é mais provável, porque a Band tem o Léo Dias e eles não vão desfazer no melhor da tarde, tá? Eu acho que pode ser que a sua mão possa ir para Record. Só que pode ser o seguinte, que eu dei a nossa episódio na novela,
uma vez ao dia de segunda a sexta. Depois dá um horário, diminui o horário, dá um horário para dá um horário para dá um horário para a Sônia Abrão na Record. Enfim, de três uma, ou a Sônia Abrão vai pro SBT, que ser o lugar que tem a cara dela, mas vamos ver se vai acontecer isso. Pode ser muito difícil, mas vamos lá. Ou a Record, seria muito fácil ela voltar para a Record. Só que vamos ver se vai tocar pelo cedo, pelo inseto, vamos ver assim. Ou você vai para o YouTube, que o Ricardo Felipe falou, enfim e tal. Tem isso. Mas aí você vê, ela não vai ficar. Não vai ficar. Quando acabar o Big Brother Brasil, tchau, você vê. Bom, é isso. Essa é a minha opinião, tá bom? E se inscreva no canal para chegar a 1765 inscritos aqui no YouTube, tá bom? É isso. Tchau, até a próxima. E fui!